Queridos irmãos, quando me informaram aqui, no período da manhã, que eu deveria estar falando agora à noite, substituindo aqui o pastor José Carlos, a quem isso implica numa responsabilidade muito grande, a graça de Deus e a experiência ministerial do nosso digno pastor, que não pôde estar presente. Comecei a orar ao Senhor para que Deus me desse uma palavra para falar com os irmãos esta noite, levando também em consideração que uma escola bíblica, além de uma escola bíblica, um momento de separação de obreiros. E eu convido-os para ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Abra as vossas Bíblias no livro de Apocalipse. Eu vou ler 3 versículos em locais diferentes, e depois eu explico o porquê. No capítulo 2 da primeira carta escrita ao Apocalipse, que é a igreja de Éfeso, eu quero ler o versículo de número 4 e o versículo de número 5, ou 4 e o 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, em breve a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vamos para o capítulo 3, e no capítulo 3 eu pretendo ler um único versículo, que é o versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. E no capítulo de número 3, ainda no mesmo capítulo, o verso de número 17 e 18. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Amém. Pois bem, estamos lendo aqui nas cartas escritas por João ao Apocalipse. São 7 cartas, 7 igrejas. É lógico que não significa simplesmente 7 igrejas. Muitas igrejas já existiam naqueles dias, mas estas igrejas, pelo que nos parece, eram as principais, eram as igrejas matrizes, eram as igrejas centrais, onde concentrava a maior influência de membresia, e também onde existiam os pastores que lideravam os grandes grupos. 7 cartas. João escreveu estas cartas ao Apocalipse quando ele estava na ilha de Pátimo, exilado. Lógico que foi posto naquele local para morrer, mas por uma intervenção divina, uma ação divina, ele não morreu ali. Mas teve uma revelação do livro de Apocalipse e escreveu estas cartas. Quando João escreveu estas cartas, foi na época, no ano aproximadamente 95, do ano pós o ano de Cristo. Portanto, após a morte de Cristo, aproximadamente 36 anos. Fazia aproximadamente, 66 anos. Fazia aproximadamente 66 anos que Cristo havia morrido no Calvário, e que 40 dias depois havia acontecido o Pentecoste, o maior movimento pentecostal registrado na igreja do Senhor Jesus, a igreja de Pentecoste, onde dali o evangelho se expandiu para o mundo todo.
Portanto, devemos dizer o momento da inauguração da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo no Pentecoste. 66 anos fazia que Cristo havia morrido, havia ressuscitado e se dera o Pentecoste, quando João escreve essas 7 cartas ao Apocalipse. Interessante que, se vocês me permitem, eu quero fazer uma divisão em 3 grupos dessas cartas. Não é muito comum essa divisão que eu vou fazer, mas eu pretendo fazer para passar aquilo que está no meu coração, na minha alma, para participar com os irmãos. Desses 3 grupos de igrejas, uma delas é a igreja de Éfeso. Primeiro grupo está a igreja de Éfeso, a igreja de Sardo e a igreja de Laodiceia. O segundo grupo está a igreja de Pérgamo e está a igreja de Tiatira. E o terceiro grupo está a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Portanto, desses 3 grupos que eu faço essa distinção aqui nesta noite, os 3 estavam vivendo comportamentos totalmente diferentes, opostos um à outra igreja, oposto às outras igrejas. Primeiro grupo eu classifico como o grupo do esvaziamento espiritual. O segundo grupo, que compreende 2 igrejas, a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira, eu classifico como igreja mundana, igreja que já havia se profanado. E o terceiro grupo que eu coloco aqui, a igreja de Esmirna e a igreja de Laodiceia, é a igreja fiel, que permaneceu fiel. Os 2 primeiros grupos citados aqui por mim, todas elas, ou todas estas igrejas, sofreram algum tipo de repreensão e de reprovação do Senhor Jesus. O último grupo não recebeu nenhuma reprovação, somente elogios. 66 anos se fazia que Cristo havia morrido. Portanto, ainda no primeiro século, se esperava, e contrário do que muitos de nós até pensamos, que a igreja primitiva caminhou por muitos anos debaixo da graça, da orientação e do Espírito de Deus. De repente, no primeiro século da era cristã, após a morte de Cristo, nós tínhamos 3 igrejas que haviam se esvaziado na fé, no Espírito Santo. Nós tínhamos 2 igrejas que haviam profanado, e somente 2 permanecia fiel. O tema que eu gostaria de dar aos irmãos aqui nesta noite é resgatando a vida espiritual da igreja. É claro que isto não é algo pontual. Talvez não seria nem muito próprio para esta igreja que nós estamos hoje, a igreja de Abreu e Lima, pela sua história, e não somente pela sua história, mas pelo momento que ela vive. E os nossos cultos aqui, nós temos percebido, ontem eu estive aqui, antes de ontem, nós percebemos aqui a igreja sempre debaixo da graça de Deus. Eu não estou falando isso aqui num contexto pontual, eu estou falando num contexto geral. Já existe nos nossos dias muitas igrejas, e por que não dizer, pastor Elenay Cabral, pastor Roberto e outros, até nossas, das Assembleias de Deus, que já não se sente mais a manifestação do Espírito Santo. Não se sente mais a brisa do Espírito Santo em nosso meio. Como eu sou nascido nas Assembleias de Deus, tive o privilégio de meus pais morrerem crente há 15 anos passado, estavam com 70 anos de crente nas Assembleias de Deus. Sou nascido na igreja, tive o privilégio de conhecer os nossos missionários
Daniel Berg, Daniel Berg, Gustavo Berg, Lourenço Osso, tive o privilégio de ter como meu pastor Lourenço Osso, ter como meu pastor Gustavo Bergs e outros. Conheço bem a história da igreja. A igreja tem 108 anos, e eu tenho 65 anos, de maneira que 50% do tempo da nossa igreja Assembleia de Deus eu a conheço. Já passei por muitas experiências maravilhosas nas nossas igrejas. E hoje, em alguns lugares, não são todos, que nós vamos, nós sentimos a ausência da manifestação do Espírito de Deus na vida da igreja. E não é simplesmente um movimento espiritual, mas é a manifestação genuína do Espírito de Deus. Observe bem que a primeira igreja que eu falei aqui é a igreja de Éfeso. Talvez eu não possa falar de todas elas, mas eu pretendo falar pelo menos das 3 que sofreram esvaziamento espiritual. A igreja de Éfeso, nós conhecemos a sua história no livro de Atos dos Apóstolos, iniciando ali no finalzinho do capítulo 18, quando Paulo passa por lá e deixa lá Áquila e Priscila. E depois no capítulo 19, Paulo volta na igreja de Éfeso, ainda Áquila e Priscila lá estava. E capítulo 19, capítulo 20, conta a história do avivamento espiritual que a igreja de Éfeso, que estava num grande centro de idolatria, que era a cidade de Éfeso, aonde se adorava a deusa Árteme, era uma adoração tremenda, onde existia inclusive a prostituição chamada prostituição cultual, que existiam as mulheres que reuniam-se nos templos religiosos para a prática da prostituição. Ali passa Paulo, deixa Áquila e Priscila, e aquela igreja foi visitada por um grande pregador chamado Apolo. Apolo foi um grande pregador nos tempos primitivos da nossa igreja, e Apolo pregou naquela igreja. E quando Áquila e Priscila ouviu Apolo pregar, Áquila e Priscila chamou Apolo para conversar com ele, possivelmente após a reunião, para revelar para o Apolo a manifestação e a operação do Espírito Santo. Apolo não conhecia a operação e a manifestação dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo. O texto sagrado disse que Apolo era discípulo de João Batista. Portanto, se me permite, os irmãos teólogos, historiadores aí, e não me leve mal o que eu estou dizendo aqui, dá uma leve impressão que Apolo era um batista teólogo, mas tradicional. Teólogo, grande pregador, mas tradicional. E foi necessário 2 cooperadores, um casal, Priscila e Áquila, para ser bem fiel, porque o texto sagrado fala Priscila e Áquila, que também dá a entender para nós que Áquila era um obreiro arrastado por Priscila. Quem tinha a chama era Priscila. Ainda tem nos nossos dias muitos, hoje, me permito tirar aqui, pastor, muitos obreiros que são obreiros, esboçam uma credencial de pastor, de evangelista, coisa dessa natureza, mas quem faz a obra é a mulher. Ele vive arrastado pela mulher, viu? E graças a Deus, meus parabéns a esse obreiro, porque ele casou com uma mulher que lhe arrasta. Porque se ele casa com uma mulher contrária, a situação seria pior. Mas me parece que Áquila e Priscila, a situação era mais ou menos assim. Áquila e Priscila chama Apolo e lhe revela as coisas do Espírito de Deus para Apolo. Mais tarde, Paulo volta àquela igreja. E quando Paulo volta àquela igreja, tinha 12 crentes naquela igreja. E Paulo faz uma pergunta que possivelmente ninguém de nós faríamos, e com muito respeito aos irmãos, eu não faria. Porque Paulo chega naquela igreja, ele deveria perguntar, a meu ver, como pastor presidente, mais como itinerante, porque Paulo era itinerante, pastor. Itinerante diferente dos de hoje, porque os itinerantes de hoje só pregam, mas Paulo ele pregava e fundava a igreja.
Onde ele passava, ele deixava uma igreja estabelecida. Ele era um itinerante diferenciado. Paulo, ao chegar naquela igreja, ele deveria perguntar quanto que entrava, quanto que é a receita dessa igreja. Não é isso? Quanto que é o número de membros, a membresia dessa igreja. Mas Paulo chega e faz uma pergunta interessante. Recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Então, quando eu falo aqui de resgatar a manifestação do Espírito Santo, parece que eu estou com Paulo. Porque a preocupação de Paulo também era a manifestação do Espírito Santo. Pastores, nos nossos tempos passados, quando alguém aceitava Jesus como Salvador, a primeira coisa que era levado, pastor Elenay, era buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Era assim ou não era, pastor Elenay? Ele era colocado em reunião de oração para ser batizado com o Espírito Santo. Hoje nós já temos nas Assembleias de Deus pastores, até dirigindo igreja, que não é batizado com o Espírito Santo. Já temos até pastores dirigindo igrejas que não são batizados com o Espírito Santo. E quando são, não sente mais a presença de Deus. O Espírito Santo é algo que precisa estar vivo na nossa vida. Vivo na nossa vida. O crente sem a presença do Espírito Santo é uma lata vazia. Não importa o seu catedral teológico, você pode ser o melhor teólogo, mestre em divindade. Se você estiver ausente do Espírito Santo, você não tem nada. O que movimenta a nossa vida é a presença do Espírito Santo em nós. Ele é a força motora que faz com que a igreja, ao sair do trabalho à tarde, cansado, tempo quente, ou com chuva, ou com frio, se banham e vêm para o culto movido por uma ação sobrenatural chamada Espírito Santo. Aleluia. 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 Eu não sou muito de fazer, pastor Altair. Vou pedir perdão, pastor Altair, antecipadamente. Mas eu tenho um pastor, que ele tem um programa na televisão, um programa, vejam só. Ele é um pastor presbiteriano independente. E ele acredita na ação do Espírito Santo. Testemunhado, ele mesmo falou para mim. Ele disse: eu sou pastor independente, da presbiteriana independente, sou contra o calvinismo e acredito no batismo com o Espírito Santo. Falou assim para mim. E eu levei esse cidadão para pregar na nossa igreja. E ele pregou na nossa igreja, saiu, foi embora. Há poucos dias atrás eu ouvi ele no programa, ele falando sobre a manifestação do Espírito Santo nas igrejas. E ele virou e disse assim: eu fui pregar numa Assembleia de Deus no Vale do Paraíba. E quando eu cheguei lá, que igreja viva, que igreja cheia da graça. E ele disse: a minha igreja, os crentes têm que ir para o culto como cochicorde, tão gelada que é. Ele mesmo sabe que a igreja dele é gelada. E ele testificou da nossa igreja. Precisamos resgatar este movimento, essa ação do Espírito Santo nas nossas igrejas. Agora escute só, a igreja de Éfeso. Paulo ora por eles, batiza-o, porque quando Paulo perguntou: vocês receberam já o Espírito Santo? Nem ouvimos falar. Será que as nossas igrejas ainda falam disto? Será que os nossos cultos ainda falam do Espírito Santo? Nem ouvimos falar. Nós só conhecemos o batismo de João. Portanto, era um grupo de crente batista. E Paulo, então, ora por eles. Batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o batismo de João Batista era só para o arrependimento de pecado. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Impõe as mãos sobre eles. E a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos bem rápido. Essa igreja de Éfeso teve como pastor Paulo. Quem não queria ser pastor numa igreja que Paulo foi pastor? Essa igreja de Éfeso teve como pastor Timóteo.
um grande líder auxiliar do ministério do apóstolo São Paulo. Mas muito mais, essa igreja de Éfeso teve como pastor João, o apóstolo João. Meus irmãos, vocês já pensaram na possibilidade de você substituir, ser pastor ou congregar numa igreja que o apóstolo João foi pastor? Numa igreja que Paulo foi pastor, que Timóteo, há quem diga até que Tito foi pastor lá, não sei, não vou garantir, mas há quem diga. Portanto, a meu ver, uma igreja completa, cheia do Espírito Santo. E por que não dizer que as demais igrejas da Ásia, que foram influenciadas pelo Evangelho e se converteram, foram influenciadas através de Éfeso? Foi Éfeso que enviou missionário e evangelizou toda aquela região da Ásia. Éfeso, não é por acaso que está citada em primeiro momento nas cartas, ela era considerada a mãe. É para nós no estado de São Paulo, ainda que pastor presidente no interior, mas o Belém é a nossa mãe. É o reflexo das nossas igrejas, é o Belém. Vocês aqui podem ter várias igrejas espalhadas no estado e fora, mas vocês se espelham aqui. Aqui é a igreja mãe. Éfeso era a igreja mãe. Éfeso era uma igreja trabalhadora. E é bom lembrar aos irmãos que todas as 7 cartas, quando o anjo, o Senhor, fala com João, e João se dirige às igrejas do Apocalipse, João se dirige ao pastor. A igreja estava numa situação difícil, mas a começar do pastor. Porque João não se dirige à igreja, João se dirige ao pastor. Eu tenho contra ti, pastor. Eu tenho ao anjo da igreja. Anjo é mensageiro. Anjo não tem mensagem própria. Anjo não é detentor da mensagem. A mensagem não é dele. Ele apenas é o correio. Ele apenas é alguém que leva. A mensagem é de Deus. Nós temos que ter consciência que ao ocupar um púlpito da igreja para pregar, você é simplesmente porta-voz do céu. Quem vai falar é o céu. Eu estou aqui desde cheguei terça-feira, não é isso? Hoje é quarta, as 2 reuniões. Eu estou ouvindo Deus falar. Eu ouvi os pastores que passaram por aqui falando como porta-voz de Deus. A mensagem está vindo do céu, não é isso? A mensagem não está vindo do intelecto. Você usa o intelecto para poder comunicar a mensagem que não é sua, ela é de Deus. Então todas as cartas se dirigem ao pastor, porque Deus não cobrará a igreja sem primeiro cobrar o pastor. Você quer ser pastor? Se prepare, meu filho, porque o dia que Deus quiser falar com a igreja vai passar por você primeiro. Se Deus quiser passar uma força de expressão, porque Deus não faz isso, como um rolo compressor para punir a igreja, é o pastor que vai punir primeiro. Porque a Bíblia diz: eu tenho contra ti, pastor. Mas dentro da ótica humana, da lógica humana, do conceito ministerial que nós temos, a igreja de Éfeso estava perfeita. Não tinha nenhuma falha. Olha aí o texto como diz: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não sofre, e que não pode sofrer os maus. A igreja é perfeita, o obreiro é perfeito, trabalhador, não é isto? Boa obra, bom trabalho, não suporta o mal. Quando ele vê coisa errada, ele corrige, ele não aceita o mal. Está cheio de pastores assim, corrige, ele está apto para esse tipo de coisa. Ainda tem mais:
puseste à prova os que dizem apóstolos e não são. Esse pastor tinha uma habilidade de passar os obreiros no crivo. O senhor tem crivo aqui, pastor? Esse serve, esse não serve. Esse é mentiroso, esse é verdadeiro. Capacidade desta igreja. E diz, puseste à prova os que dizem ser, porque já nos dias da igreja primitiva, já tinha muita gente que dizia ser, mas não era. E tem mais uma coisa, e o achasse mentiroso. Um pouquinho mais na frente, diz mais assim, ó. Tenho, verso 6, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas, há muita interpretação e conjectura sobre esse texto, mas há quem diga, pastor Lenay, se não for, o senhor já me perdoe antecipadamente, o senhor que é o nosso doutor aí da teologia, pastor Altair, há quem diga que os nicolaítas são o grupo, ou a pessoa que deu origem ao gnosticismo. O gnosticismo surgiu dele. Portanto, um sentimento tão terrível que a alma, o espírito e o corpo não combinam. O espírito é santo e o corpo é imundo. O corpo foi feito para pecar mesmo, pode pecar à vontade, o espírito é que não peca. Mais ou menos o que está acontecendo nas igrejas evangélicas hoje. Deus só quer o coração, o corpo pode fazer à vontade. Há quem diga isto, e são bons intérpretes que falam esse tipo. Viu? Esta igreja reprovava essa doutrina falsa. Portanto, em termos de teologia, pastor, os mestres estavam lá dentro. Porque eles sabiam discernir o que era uma doutrina falsa. Vocês reprovam os nicolaítas, eu também estou com vocês. Vocês estão corretos. Mas eu tenho contra vocês que deixaste o vosso primeiro amor. Primeiro amor aqui nada mais é de que esvaziamento do sentimento de cristão. Era uma igreja que dentro dos moldes de uma instituição era perfeita, mas não sentia mais aquele sentimento de crente, de salvo, de temor a Deus. Eram cheios de teólogos, eram cheios de mestres, era cheio de bons líderes, mas não tinha mais o amor. E o texto sagrado, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro, não é amor simplesmente, é o primeiro. Sabe o que é o primeiro amor aqui? É aquele amor de novo convertido. Que você vem para a igreja, não vem para investigar, você não vem para questionar, você não vem para saber o que o pastor está fazendo ou deixa de fazer. Você não vem para a igreja para saber o que o pastor faz com o dízimo ou que deixa de fazer. Você vem porque você aceitou Jesus. Eu vim para adorar, eu vim para cultuar. Esse é o primeiro amor. É aquele sentimento que não depende de quem prega ou quem canta. Porque há algumas igrejas, alguns crentes, que para que ela sofra o movimento do Espírito, ela tem que ter um bom cantor, como o Marcelo, por exemplo. Ela tem que ter um bom pregador, como o pastor Lenay Cabral. Se não tiver um bom pregador, um bom cantor, o crente entra e sai do mesmo jeito que chegou. Você está na igreja mais ou menos como aquele paralítico na beira do tanque de Betesda, que ficava esperando um movimento. Quem é que vai estar na igreja hoje? Quem é que vai pregar hoje? Quem é que vai cantar hoje? Você já perdeu o primeiro amor. A sua crença, a sua religiosidade está baseada naquilo que os homens fazem. Mas o novo convertido não quer saber quem canta e quem prega. Ele entra na igreja chorando e sai chorando. Se tiver alguém que pregou, ele está alegre. Se ninguém pregou, ele está alegre também. É isto que a Bíblia quer que a gente resgata. Eu não vim por causa de pregador e por causa de cantor, Marcelo. Eu vim para adorar. Eu vim para adorar. Eu vim para adorar.
adorar aqui, levante a sua mãozinha para o céu. Eu vou passar rápido porque não posso atrasar aqui. Compreendo o horário do culto. Vou para a segunda igreja. Não estou fazendo aqui um histórico dos textos porque não dá tempo. Uma síntese apenas que eu estou fazendo. Quero falar das 3 igrejas que sofreram esvaziamento. Esta igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Eu vou dar uma ilustraçãozinha melhor aqui. Sabe o que é primeiro amor? É o amor da vida conjugal, do casamento. Quando vai casar e quando casa, né? É o amor da lua de mel. É benzinho para lá, amorzinho para cá. Só anda abraçadinho. 43 anos, né, minha esposa? Vem aqui, Noemi, só um minutinho, só vem aqui. Vem aqui. Esse primeiro amor é o amor do primeiro encontro. O primeiro amor de 43 anos passado era aquele que você queria estar só abraçadinho. Não via a hora que terminava o serviço na fábrica para voltar correndo para casa para abraçar. A mulher tomava um baninho porque o marido vai chegar. O marido chegava, já arrumava direitinho, porque vocês sabem das coisas. Não é isso? Chegava, aquele beijinho gostoso. Isso é primeiro amor. Os anos vão se passando, você acostuma com a mulher e a mulher com você. Não tem mais nada espetacular, não tem mais nada bonito. Aí você dá graças a Deus quando a mulher fica longe. Você perdeu o primeiro amor. Primeiro amor você tem que estar sempre assim. 43 anos depois de casado, estou aqui. Ó. Isso chama-se primeiro amor. Tem muitos maridos que dão graças a Deus quando a mulher vai viajar para ele ficar sozinho. Perdeu o primeiro amor. Tem muita mulher, pastor, que dá graças a Deus quando o pastor sai para uma convenção para ela ficar sozinha. Perdeu o primeiro amor. O primeiro amor é aquilo que te faz sentir falta, que te atrai. Isso é primeiro amor. E o texto sagrado diz: lembra de onde caíste. Esse pastor já tinha caído. Lembra de onde caíste e começa tudo de novo. Portanto, meu irmão, começa a ser crente de novo. Uma historinha. Uma vez num culto tinha um crente já bem antigo e um novo convertido. Ao novo convertido, um culto pentecostal, ele saiu do culto junto com aquele crente já bem antigo, mais ou menos igual nós assim, não é isso? E foi falando: mas que culto abençoado, mas que culto cheio da graça. Aí o crente velho se enfadou com aquilo. E virou e disse: meu irmão, sabe que você é novo convertido? Quando você chegar o tempo que eu tenho de crente, você não sente mais nada disso. Aí o novo convertido: então vou orar para nunca ser velho crente, sempre novo convertido. Lembra de onde caíste. E o texto está dizendo: comece as primeiras obras. Volta a ser novo convertido. Volta a ser novo convertido. Volta a sentir o primeiro amor na sua vida. A igreja de Sardo, vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem o Espírito de Deus. Volto a dizer, não vou explicar esses detalhes porque o tempo não dá. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. A primeira igreja é a igreja que perdeu o primeiro amor. Essa igreja é a igreja que vivia de reputação. O que é reputação? É aquilo que você apresenta publicamente, que as pessoas veem em você. Nem sempre o que as pessoas veem em nós é verdade. No púlpito, nós procuramos nos apresentar como o mais santo possível. Não é isso? As autoridades nos vê como o melhor pastor da cidade. O prefeito respeita a igreja. Essa igreja de Sardo, ela gozava de respeito na cidade. Ela gostava de respeito. Possivelmente tivesse os melhores corais. Possivelmente tivesse os melhores pregadores. Possivelmente tivesse a melhor orquestra, se existisse orquestra naqueles dias. Estou usando aqui figura de linguagem. Possivelmente tivesse as melhores orquestras, a melhor organização possível. Portanto, a reputação desta igreja era de alguém que estava vivo, aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus é um cadáver ambulante. Não importa
até certo ponto, aquilo que as pessoas veem e dizem de você. Importa o que você é. Não podemos vestir uma máscara. Não podemos vestir uma capa. Não podemos ser ator. Aqui dentro da igreja, ou no público, na sociedade, nós manifestamos uma coisa. No interior nós não somos nada daquilo. A vida espiritual começa dentro de nós. O que eu sou para o lado de fora se exterioriza. Para o lado de dentro é aquilo que se exteriorizou, que está dentro de nós. Até a psicologia ensina isso, pastor Elianai. Que até o paletó que eu visto, o sapato que eu calço, a forma que eu pentei o meu cabelo, representa aquilo que está dentro de mim. Às vezes eu não posso falar que eu sou, mas eu visto um sapato, eu visto uma calça, eu pentei o cabelo de uma forma que eu quero dizer, eu sou isso aqui. É fácil de vocês verem aí no mundo, os meninos que têm seus heróis. Jogador de futebol, artista de televisão. Não pode o jogador de futebol fazer um corte diferente no cabelo, que na igreja começa a entrar os meninos com corte de cabelo diferente. E ele diz, não, eu sou crente, não, o cabelo está dizendo que o seu Deus é o jogador de futebol. Viu? Não pode vestir uma roupa diferente, um artista lá fora, que aqui dentro da igreja, as nossas irmãs e os nossos irmãos já querem chegar com a roupinha igual o artista. Aí eu falo, não, mas eu sou crente. Não, a sua roupa está dizendo o que tem dentro de você. Aquilo que está por fora é que se exteriorizou daquilo que está dentro. E até a nossa fala. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Crente de coração alegre mostra no semblante. Você pode estar sofrendo dor, perdendo alguém da família. Você pode estar com câncer, na cadeira de roda, na padiola. Você chega na igreja alegre, porque as circunstâncias adversas não apagam a chama que está dentro do teu coração. Nós não vivemos de reputação. De repente até o prefeito não pode gostar muito de você. De repente até o delegado não pode gostar muito de você. De repente os pastores da cidade não gostam muito de você. Não tem problema. Você não vive de reputação. Importante é que quando Deus se dirigir a você, Ele vai dizer, você não é um cadáver ambulante. Você está vivo. Você não simplesmente tem nome, você é. Porque o texto diz, tem nome. Tem muita gente, meus irmãos, no âmbito evangélico, e não estou falando simplesmente de nossa igreja, no âmbito evangélico, no seio evangélico, tem muita gente de nome, só não tem vida. Tem muita gente de fantasia, mas não tem graça. Não tem graça. Não importa que você não tenha nome, que ninguém te conheça, ninguém sabe quem você é, mas você tem graça de Deus na vida. Graça de Deus. O texto sagrado diz, isto diz o que tem o Espírito de Deus. Eu sei as tuas obras, que tem nomes, de que vives, mas está morto. Cadáveres ambulantes, vive de reputação, vive de fama, vive de status. Se ele chegar na igreja e não tiver uma cadeira de honra para ele sentar, está mal. Se ele não for apresentado com destaque, está mal. Possivelmente ele nem volte na nossa igreja. Ele vive de destaque, de honra, de reputação. Simplesmente isto. O texto sagrado diz que tem nome. Mas uma coisa alegra na minha alma, que mesmo esse pastor estando assim, e o texto sagrado dizendo que havia naquela igreja um grupo de pessoas que estava para morrer, porque o próprio Deus fala que há um grupo aí para morrer, porque, estou dizendo novamente, o texto se dirige a pastor primeiro, porque quando o pastor está mal, ele contamina a igreja. Ele contamina a igreja.
Quando o pastor, eu ouvi ontem, pastor, me permita, pastor Roberto, o senhor ficou aqui na frente, o senhor não pregou, o senhor não orou, o senhor não falou nada a não ser glória a Deus. Glória a Deus. E de repente o negócio foi contaminando. Um dava lá, outro aqui. Porque isso contamina, pastor. Por isso que pastor tem que dar glória a Deus. Pastor que senta no púlpito e não dá glória a Deus, tem que sentar lá embaixo, mano. Não, irmão. Pastor sentar num púlpito e não dar glória a Deus, irmão. Pastor sentar num púlpito e não está conectado com o culto. O camarada está no púlpito, mas não está conectado. Então se esconde lá no meio do povo, lá ninguém te vê, meu irmão. Aqui todo mundo está olhando para nós, irmão. Agora os crentes estão dando glória a Deus, os crentes estão falando em língua, e você aqui está seco, irmão. Você está enxuto, meu irmão. Meu irmão, muda de cadeira, por favor. Aqui é lugar de quem está vivo. O texto diz assim, ó: ser vigilante e confirma o restante que estão para morrer. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz no livro de Ageu, pastor, que santidade não pega, mas imundície pega. Viu? Lá está escrito, o profeta perguntou: se porventura alguém estiver santo e eu tocar nele, eu fico santo? E o anjo respondeu: não fica santo, porque santidade não pega. Mas diz: mas se alguém tiver imundo e eu tocar nele, eu fico imundo? Fica. Pastor, desculpa, não leva a mal o que eu vou fazer aqui não, mas dá uma olhadinha para o teu irmão e diz assim: irmão, fica esperto, irmão, você que está encostando em mim aqui, ó. Esse pastor, que era um cadáver ambulante, havia contaminado um punhado de gente. A Bíblia diz que ele estava morto e um grupo de crente estava na UTI. Tinha um grupo de crente na UTI, mas graças a Deus que o texto continua dizendo: mas tem alguns que não se contaminaram e andarão comigo de branco. Andarão comigo de branco. Aleluias, aleluias. Ontem eu disse para os irmãos aqui, num momentozinho particular, o pastor conheceu bem o pastor Gustavo Berges. O Gustavo Berges, muito pesadão, né, pastor? Falava um português muito mal, tinha dificuldade para falar português, não é isso? E está gravando aí, ele não gostava muito nem de tomar banho, você sabe disso, né? Ele tomava banho. Uma vez por semana era muito para o pastor Gustavo, né? Ele não gostava muito nem de tomar banho. Mas muito simples. E ele pregava sentado. O senhor lembra disso, pastor? Ele ficava sentado, porque ele não tinha dificuldade pelo peso e a idade de ficar muito tempo em pé. Então ele ficava sentado, lendo o texto e pregando, lendo o texto e pregando. Daqui a pouco ele parava e começava a falar línguas estranhas. Aí ele levantava e ele saía por dentro da igreja batendo palma. Por onde ele passava batendo palma, Jesus ia batizando com o Espírito Santo e curando. Lembra disso, pastor Helena? Jesus ia batizando e curando, batizando e curando. Este homem morreu, o mensageiro da paz não publicou nem a sua morte. Não tinha nome, mas tinha graça. Tinha graça de Deus na vida. A terceira igreja que vou falar, e somente essas três, é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja que diz o seguinte: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí vem a resposta: não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Está falando com o pastor. Porque o pastor aqui era pastor de uma cidade muito rica. Laodiceia era uma cidade muito rica.
Era uma cidade que tinha balneário, água quente, viu? Como aquelas cidades que existem em algumas regiões do nosso país, como Goiás, por exemplo, a cidade lá de água quente, piscinas de água quente, Caldas Novas. Era uma cidade turística. Muita gente ia para a cidade de Laodiceia para se banhar, para comprar linhos finíssimos, porque lá tinha linhos finíssimos. Lá tinha colírios especiais para os olhos. Lá tinha pedras preciosas. Então as pessoas, e de maneira que essa cidade ficou muito rica. E consequentemente a igreja ficou rica, porque cidade rica, a igreja acaba desfrutando disso. Profissionais que trabalham no comércio, nas indústrias, ganham bem e vêm, dizimam na igreja, e acaba a igreja ficando rica. A igreja de Laodiceia ficou assim. Depois que essa igreja ficou rica, abençoada, isto no primeiro século, fazia só 60 anos que Jesus tinha morrido. Só 60 anos. Depois que essa igreja ficou rica, abençoada, e abençoada por Deus, que quem nos abençoa é Deus, ela tornou-se uma igreja indiferente ao Evangelho, indiferente à palavra, à presença de Deus. Tornou-se uma igreja acomodada, uma igreja abastada, mas acomodada, não preciso de nada, egocêntrica, orgulhosa. Estava num grande centro, pouco me importa com aquelas que estão na periferia. Nós temos dinheiro, nós temos rádio, nós temos televisão, nós temos tudo. Pouco me importa com o coitadinho que está lá numa vilazinha pequena que não tem nada. Egocêntrico, egoísta. E ela ainda batia no peito dizendo: sou rico, de nada tenho falta. Isso o pastor dizendo. Sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Esta era a avaliação que o pastor fazia dele mesmo e da sua igreja. Deu tudo. Vocês nunca viram isso acontecer, né? Por aí, né? Nossa igreja tem tudo. Os melhores músicos, as melhores orquestras, som, as ofertas, os dízimos são fortes. Pastor, bom salário, carros bons. Não é que eu sou contra, não. Tudo isso nós temos que ter mesmo. Se eu pudesse, eu andaria só de avião. Tudo isso nós temos que ter. Pobre foi os nossos pastores que não tinham sapato para trocar. Não tinha um aparelho de roupa para trocar. Às vezes tinha que cobrir de lençol para lavar a roupa para ir para o culto no outro dia. Nunca dormi em hotel, meu irmão. Esse negócio dos pastores hoje de dormir em hotel, irmão, muito obrigado, viu, irmão? Privilégio que o senhor me deu dormir naquele hotel. Porque nós dormíamos em ginásio, nas convenções. Não é isso? Nas casas. Minha casa, nós atendíamos os pastores que iam pregar na igreja, que aqui não podia pagar hotel, ficava na nossa casa. Eu e minha esposa, recém-casado, os pastores ficavam na nossa casa. Pastor Margarida do Rio de Janeiro, pastor Gustavo. Ficava na nossa casa. É o lugar que nós hospedávamos os pastores. Deus nos abençoou. Deus fez crescer. Eu não estou rico, mas estou com a vidinha mais ou menos controlada. Não é isso? Não estou passando necessidade. Pastor Helena, e o senhor? Deus te abençoou, meu irmão. Deus te abençoou, pastor Roberto. Eu não sei se vocês vieram de uma família rica. O senhor veio de uma família rica. Tem cara de quem veio de família rica. É? Foi rico até 50 teu pai deixar a família. Mas eu vim do interior. A casa que eu morava no interior, lá com o pastor Luiz Faria, está vivo até hoje, né? Está vivo, com 96 anos de idade. Viu? A casa que eu morava não tinha vizinho. Não tinha banheiro dentro de casa, banheiro era um mato. Não podia passar mal à noite, porque senão como é que você vai fazer? Lá no mato. Ninguém de vocês passaram por isto. Eu ia na cidade e via uma pessoa chupar um picolé, esse de palito, e eu esperava ele chupar o picolé e jogar o palito fora para cheirar o palito. Porque eu não podia comprar um picolé. Meu pai e minha mãe foram pais de 12 filhos na roça. Já pensou, irmãos?
9 mulheres, 3 homens, tratados daquela mulherada. A mulher dá uma despesa tremenda, o senhor imagina? Brincadeira, irmãs. Brincadeira, irmãs. Isso é só para descontrair. Naquela época, maçã, pastor Roberto, vinha embrulhado num papelzinho. O senhor lembra, pastor? Maçã vinha embrulhado num papelzinho, que era um negócio caro. Eu esperava o filho do patrão comer a maçã e jogar o papel fora para cheirar o papel. Comia macarronada uma vez por ano, no Natal. Deus me tirou de lá, porque eu era muito criança ainda, quando um pastor chegou para minha mãe e disse: teu filho vai ser pastor. Deus tirou a minha família de lá, Deus nos abençoou. Deus nos enriqueceu. Deus me colocou no ministério. Eu não tinha motivos para estar no ministério, eu não tinha. Eu tenho 44 anos dirigindo igrejas. Sou aposentado, faz 23 anos que me aposentei. Não sou tão velho. Se quiser saber particular, depois eu explico. Eu era metalúrgico insalubre. Registrei minha carteira com 14 anos, com 42 anos me aposentei. Dirigindo igreja, 150 quilômetros da minha casa, pastor. Trabalhava na empresa, saía para dirigir culto, em Virgínia, em Minas Gerais, e o pastor dizia assim para mim: meu filho, eu não te dou nenhum prego para você chupar. Hoje, se você não ajudar o obreiro, ele não vai dirigir o culto, pastor. Eu não sei aqui, mas lá. Mas Deus me abençoou. Sou presidente de uma grande igreja. Pertenço com muita honra à mesa diretora da nossa Confradesp. Sou membro do Conselho de Doutrina. Na declaração de fé tem um material meu. Deus me fez crescer. Por que agora eu tenho que chegar perto dos irmãozinhos e dizer: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta? O que aconteceu com a igreja de Laodiceia? Se você está aqui, meu irmão, é Deus que te pôs aqui. É Deus que te pôs nesse lugar. Pastor Roberto, eu já ouvi a sua história. Se não fosse Deus, o senhor não estaria aqui, meu irmão. Se não fosse Deus, o senhor não estaria aí, pastor Leonardo. É Deus que nos pôs aqui. Por que você tem que bater no peito, cheio de soberba, cheio de narcisismo? Eu sou o único no mundo, ninguém me substitui. Eu sou o único capaz. Eu estou rico, de nada tenho falta. Esta é a avaliação que nós fazemos de nós mesmos. Mas olha o que Deus disse: você é pobre, miserável, cego, nu. Aleluia. Quando o pastor começar a pensar que alguma coisa, quando o diácono começar a pensar que alguma coisa, quando o presbítero começar a pensar que alguma coisa, quando o cantor Marcelo começar a pensar que alguma coisa, ele já perdeu a graça, ele já saiu da graça. Se nós somos o que somos, a ele daremos tudo. A ele, somente ele, toda a glória, toda a honra e todo louvor. A ele, somente ele, toda a glória, toda a honra e a todo louvor. Muito obrigado, pastor Roberto.